Senhor a todos! Estamos aqui com a lição de jovens, lição de Escola Dominical de Jovens. Inscreva no canal, compartilhe, nos ajude. Um abraço para todos que estão nos ouvindo, irmã Simone. Acho que a irmã Simone é lá de São Paulo, estou numa dúvida, mas é a Janice é lá de São Paulo. Um abraço, irmã Janice. Um abraço também para o Rafael lá de São Paulo. Deus abençoe. E todo o pessoal aqui de Telemaco Borba, Paraná. Um abraço. A nossa lição hoje, lição de jovens, número 7. Falando nisso, um abraço para o Matheus, lá também de Sorocaba. Conversei com o Matheus. Deus abençoe a vida dele aí. Que Deus continue usando ele poderosamente. Tempo de conquistas. Derrotando o primeiro inimigo. A lição toda, nós já falamos, ela fala sobre Josué. Fala a história de Josué. Os períodos ali que Josué passou, períodos, fases, e aqui uma delas é derrotando o primeiro inimigo. E aí é citado um texto do dia que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Romanos 8,37. Aqui nós vemos, então, que o nosso Deus é aquele que nos faz vencedor sobre todas as coisas, porque Ele nos amou, tem cuidado de nós, cuida de nós e nos abençoa. E aqui, em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentamos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Quantos enfrentamentos nós temos, quantas lutas, quantos inimigos se levantando, quanta dificuldade que nós nos deparamos, mas somos mais que vencedores. Jesus, Ele tem cuidado de mim, de você. Jesus, Ele toma conta da nossa vida, Ele cuida de nós, bem cuidadinho. E com a história de Josué não foi diferente. Deus cuidou, protegeu, prometeu, cumpriu, tomou conta da vida dele. E ele, como qualquer ser humano, também teria que tomar suas decisões. As suas decisões precisavam ser tomadas. Todos nós precisamos ter decisões em nossa vida. É como você está assistindo agora, a decisão de me assistir, a decisão de curtir esse canal, de dar um like ou não, se inscrever ou não. São decisões que nós tomamos. E em nossa vida espiritual, em nosso dia a dia, nós precisamos tomar decisões. Josué, ele teria que derrotar o primeiro inimigo. E aqui ele está falando aqui também. Os hebreus, o objetivo deles, conquistar a terra prometida. Você, seu objetivo de vida. Segundo, os inimigos amorreus e cananeus, seus inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Outro, os obstáculos, daí você, os seus obstáculos, o rio Jordão no período das cheias. E quais são os nossos obstáculos? Nós temos que tomar decisões todos os dias. A introdução, ela fala que a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja visto que a medida da iniquidade dos amorreus tinha já completada, estava completa. Gênesis 15:16, Deuteronômio 9:5 e 18:12. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. Falar nisso, foi aniversário da nação de Israel, dia 14 de maio, se não me engano, dia 14 de maio. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia. E sim, seguiu essa estratégia. O tópico de número 1, ele fala assim: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte. Tá. Qual que era a primeira batalha? Segundo a Bíblia pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Uma cerca de 32 quilômetros. Veja bem. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível. Ninguém poderia passar por lá. E é claro que eles acreditavam na proteção dos deuses cananeus. Tinha mais isso também que eles acreditavam. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, localizado na Transjordânia, de fronte de Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia. E aqui diz que deveria ser conquistador pelos hebreus.
deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Então, havia uma promessa, sim, ele teria que conquistar. Havia uma promessa, para mim, para você, há promessa, sim, mas algumas e muitas das vezes nós não temos que ficar de braços cruzados esperando a promessa acontecer, mas nós temos que tomar uma posição de ir atrás, de correr atrás disso, de procurar ir atrás daquilo que Deus nos prometeu. Não querer ajudar Deus, não é isso, mas tem posição que eu e você precisamos tomar. Aqui diz, Deus estava com seu povo, eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés. Quando foram inspecionar lá a terra, eles ficaram apavorados com os gigantes que tinham, apavorados com o exército, apavorados com o muro, apavorados com tudo. Eles estavam apavorados. Viram que as cidades eram fortes, eram grandes, que era difícil de entrar. Esse era o pavor deles. O rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. Era matar, era destruir. Não havia brincadeira nenhuma, era sério isso. E aqui diz que pode ser traduzido, Hadaf, como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda, mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra perseguição exaustiva. Ou seja, fica 3 dias, por quê? Porque eles estavam procurando, eles sabiam que estavam lá, procurando no meio do povo, estavam lá. Então eles procuravam, eles tinham que tomar muito cuidado. Temos também o inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Todavia temos Jesus ao nosso lado. Aí ele mostra esse inimigo da minha vida, da tua vida. O nosso inimigo é o diabo. O diabo é o inimigo da nossa alma, da minha alma, da tua alma. Então nós temos esse inimigo que fica 24 horas tentando nos destruir. E aqui fala de Jesus que ele é o grande, ele é o eu sou, ele é o Senhor. E o diabo não tem poder maior do que o de Jesus. E no nome de Jesus, todo demônio, o diabo, tudo treme. Porque Jesus é poderoso. Nas batalhas da nossa vida, nós temos alguém que cuida, que é Jesus Cristo. Aí ele fala, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como dos outros inimigos do povo de Deus, das Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Isso nos mostra que devemos ser dependentes do Senhor, dependentes de Cristo. Talvez isso de fato, inimigo daquele que serve a Deus, sempre ser fomentado pelas forças da maldade e nunca haja motivado tão somente pela eventual má índole. Então é isso que eu penso também. O inimigo ele sempre tem o quê? Quando ele destrói você, vários te seguem, ele destrói vários juntos. Você lidera várias pessoas. Uma queda tua, minha, gera queda de muitas pessoas. Então o diabo e seus demônios, eles investem contra a minha vida e a tua. Para quê? Para que eu e você caiamos. E no cair, outros também cairão. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Vamos ver o que diz lá? Corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó. Ninguém podia sair de lá. Assim os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Corte a fonte que fortalece. Qual que é a tua fonte? É minha? A oração. Corte a oração e você não vai estar bem. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos. Então o Altíssimo sempre estimula seus servos a quê? A fazer-lhe promessas. Ao longo de toda a história, o povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada conquista da terra de Canaã. Deus ele nos promete, Deus ele nos dá alimento, Deus nos dá força. E aqui diz, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, o que parece, a fé dos guerreiros precisava ser ativada. Então,
como tinha feito em outras ocasiões, Deus entregou os inimigos nas mãos deles. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Deus, ele cuida de nós. No tópico 2, no subtópico 2, os homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi assim: os homens armados saíam na frente, marchando. Então eles iam marchando, e aqui diz que marchando à frente após seguirem 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, do que era a regra, mas por sacerdotes, por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram 7 vezes. Deus tinha falado para eles, deu estratégia a Josué, e Josué cumpriu aquilo que Deus mandou. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos. Aquelas cenas, certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim determinou. 7, que você sabe, é o número da perfeição. Sempre nós vemos o 7 falando que é o número da perfeição na Bíblia Sagrada. Foi isso que aconteceu. À espera de um milagre, Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. Eles cumpriram aquilo que Josué tinha mandado. E aqui diz que aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade. Viu o que ele ensinou? Eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Então, muitas vezes Deus nos testa para sermos aprovados por Ele. E aqui o povo estava cumprindo aquilo que que Deus tinha falado para Josué. O último tópico, ele diz assim: Deus se mostra forte para os que confiam nele. Tem um ditado assim: não mostre para Deus, não deixe o teu problema maior que Deus, uma coisa assim, mas mostre para Deus o teu problema. Mais ou menos isso, um ditado, que às vezes as pessoas pegam um probleminha e fazem virar um problemão, e aí, difícil. Mas nós temos que entender que maior do que qualquer problema que for, há um Deus que tem poder para resolver. E aí diz, Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga, gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa todos gritaram em uma só voz. Os hebreus precisavam esperar 6 dias a tomar algumas decisões, do ponto de vista militar pouco producentes, sob um sol causticante, mas Deus, em sua longanimidade, ofereceu oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Eles estavam quietos, fazendo o que tinham que fazer, não falar nada, e aí os idólatras tinham que ver. Os idólatras, porque eles adoravam outros deuses que não era o Deus de Israel. Caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, esse número aí da perfeição, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo, e o povo subiu a cidade, e a cada qual, em frente de si, tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade de Bronze eram insuficientes para destruí-las. Imagine. E com gritos, os muros caíram, porque Deus, ele tem poder. Então não sei o tamanho do muro que você está na tua frente. Deus, ele é poderoso para fazer eu e você falar, gritar, orar e os muros caírem. Mas aqui diz assim: o fato principal é que o Senhor deu vitória a seu povo.
E no último subtópico 3, o tópico 3, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Olha, ela ajudou e ela foi salva. E depois você sabe que ela entrou na galeria dos heróis, lá em Hebreus capítulo 11, também Raabe. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados, devassidão, deveria ser riscada do mapa. Como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, a Raabe. Ela cumpriu algo, ela temeu a Deus, ela encontrou ao Senhor e ela se converteu ali. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Atos 16:31, Paulo escreveu isso. E, melhor, Paulo falou isso. Quem escreveu em Atos provavelmente é Lucas, mas aqui Paulo falou isso séculos após. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, falou ali pro carcereiro. E é nisso que nós temos que acreditar. Raabe foi alcançada desse jeito. É uma mulher que depois participou da galeria dos heróis, ali da fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, para encerrar a primeira campanha militar, e depois compreenderia a segunda rumo a cidades e estados localizados ao sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus e por fim a terceira em guerras a serem travadas contra a confederação do norte. Olha o que Deus deu na mão deles. Tudo isso por quê? Porque confiaram em Deus. Por isso essas vitórias. A conclusão dessa lição, ela fala aqui: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzida pelos senhores hebreus, primeiro tomarem Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. A primeira impressão, vamos atacar, vamos guerrear. Não, você não vai guerrear, não vai atacar. Vai esperar e vai cumprir tudo. Então, pessoal, Deus abençoe vocês aí. A lição de jovens ajuda a divulgar. Eu tenho visto que tem sido pouco assistido as videoaulas dos jovens. E vamos ver se nós continuamos gravando essas aulas aí. Embora eu grave no sábado, tá sendo difícil gravar durante a semana, mas assista aí. Se inscreva no canal e nos ajude. Paz do Senhor, Deus abençoe. Até.